Bom, pessoal, nessa aula eu queria falar um pouquinho sobre a viola caipira, principalmente porque nós tivemos pouco tempo de aula no começo do ano para a gente poder fazer uma aula mais teórica e também porque alguns alunos entraram e não tive nem a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, estou conhecendo agora. Então, eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre a viola, tá? Para vocês conhecerem, saberem como que ela funciona. A viola é um instrumento que tem um formato aí parecido com um formato de um violão. Ela tem o corpo dela, que é a caixa acústica, é muito parecida com o violão. E assim como o violão, existem violas que são elétricas, né, que tem essa parte elétrica, que é para eu ligar numa caixa de som, onde tem uma saída de um cabo aqui embaixo. E tem as violas que são as violas acústicas, as violas que não têm saída de som. Então, até aí, praticamente parecido com muitos outros instrumentos aí de cordas, como violão, o contrabaixo, a guitarra, né? Apesar de existirem instrumentos acústicos também, né? A guitarra, contrabaixo não é só elétrico, não. A viola, ela possui pares de cordas. Então a gente costuma dizer que a viola, ela tem 10 cordas, porém essas 10 cordas são divididas em pares, como vocês podem ver aqui. Ela é sempre um parzinho junto com o outro. Então, nas nossas siglas, nas nossas tablaturas, a gente indica 5 linhas, como se fossem 5 cordas. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode chamar tanto de corda 1, corda 2, corda 3, corda 4 e corda 5, como podemos chamar de par. Par número 1, par número 2 e assim sucessivamente, tá? Cada par ele é afinado na mesma nota, ou seja, a primeira corda solta ela é afinada numa nota Ré. Então as duas cordinhas, quando eu digo primeira corda, eu já estou me referindo ao par. Então se eu disser primeiro par ou primeira corda é a mesma coisa, tá bom? Então o primeiro par afinado na nota Ré, o segundo par é afinado na nota Lá, o terceiro par é afinado numa nota Fá sustenido, o quarto par numa nota Ré novamente e o quinto par afinado novamente numa nota Lá. Então eu tenho uma afinação bem simples, de baixo para cima. Ré, Lá, Fá sustenido, Ré e Lá novamente. A única diferença da viola caipira, né, nos seus pares é o seguinte, o primeiro par, aqui ó, primeiro par e o segundo par, eles têm as cordas na mesma espessura. E a partir do terceiro par, terceiro, quarto e quinto, eu tenho sempre essa formação aqui, ó. Eu tenho uma corda mais grossa embaixo e uma mais fininha em cima. Depois a mesma coisa aqui, ó. No quarto par uma mais grossa, uma mais fininha, e no quinto par uma mais grossa, uma mais fininha. Essa formação dá-se esse volume na viola, essa mistura desses sons agudos com sons graves. Se você prestar atenção quando você toca as cordas soltas, nós temos uma mistura de notas mais agudas, que são notas mais finas, e notas mais graves, que são essas aqui. E elas estão todas juntas aqui nessa afinação. Então por isso que a viola tem esse som característico, esse som muito cheio, esse som, vamos dizer assim, bastante som quando você toca. Esse som duradouro, tá bom? Aqui na frente nós temos as tarraxas, que são essas pecinhas brancas onde a gente enrosca a corda aqui na ponta, e quando a gente quer afinar, tá, a gente usa essas tarraxas aqui. Lembrando que para afinar a gente tem que conhecer bastante a afinação da viola, a tensão da corda, para não ter perigo de estourar a corda e nem de afinar numa nota errada, tá bom? Então, pessoal, basicamente a viola é isso, né? Ela tem uma estrutura muito parecida, como eu já disse, com o violão, por exemplo, que é um instrumento mais conhecido, tá? E assim a gente vai aprendendo sobre a história da viola, assim como o violão, a viola tem a sua história, a sua origem, a evolução do instrumento, né? O seu país de origem. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes teóricos para deixar para uma oportunidade mais específica, tá? Hoje eu só estou falando mesmo sobre aqui as cordas, né? Os pares da viola e a sua afinação. Então só para vocês conhecerem mesmo. Qualquer coisa pode mandar aí que a gente está à disposição. Um abraço.